Meu carro está fazendo 5 quilômetros com litro dentro da cidade. Motor 2.0. Me falaram quando eu fui comprar ele que ele fazia até 10. Meu carro está com problema? Quer saber o porquê? Puxa a vinheta. Você já ouviu falar de velocidade média? Antecipação? Bom, bem provavelmente sim. Mas o que isso tem a ver? Bom, pessoal, isso tem tudo a ver. E já vou adiantando, se a manutenção do seu carro não estiver em dia, bem provavelmente seu carro está consumindo e muito. E te explico o porquê. Bom, primeiramente eu quero falar sobre a velocidade média. Eu vou dar exemplo do meu carro hoje. Tá? Eu tenho um Fluence 2.0 16 válvulas, ele tem variação no comando, a transmissão é CVT, é tudo para ser econômico. Mas ele está fazendo 5,5 km dentro da cidade com gasolina. Ah, Nando, seu carro tá com a manutenção em dia? Tá perfeito. Tá tudo certinho. Inclusive troquei o fluido da transmissão, que eu vou deixar até aqui embaixo no link. Se você quiser ter mais informações, você pode acompanhar a saga aí, tá bom? Mas, vamos lá. Por quê? Gente, meu carro costumava fazer aqui dentro da cidade aproximadamente 7 a 7,5 km, né? Eu moro na região metropolitana, né? Aqui no estado de São Paulo. E o meu carro tá ficando mais dentro da garagem agora do que quando eu ia para a companhia trabalhar todos os dias, né? Home office, entre outras coisas. Então, assim, eu estou evitando sair com o carro e o que acontece? Eu estou andando mais dentro da vila, né? Dentro do meu bairro. Então eu não consigo desenvolver uma velocidade média legal. Nando, eu ainda não entendi. Bom, eu vou te dar então números para você entender. Se você andar numa velocidade média, tá? De aí 21 km por hora, o que é super normal para quem mora numa cidade com trânsito, tá? Não muito intenso. Você vai ter um consumo entre 6 e 8 km por litro, tá? Eu tô falando aqui do Fluence no caso, tá? Pode variar aí de um carro para o outro, tá bom? Mas é mais ou menos isso daí. Se você andar, por exemplo, a 16, que é o que acontece comigo, você vai fazer em torno de 5,5, 5, no máximo 6. Então, pessoal, isso somado à manutenção e à antecipação, ou sistema cut-off, como muitos chamam por aí, você deve ter visto falar. E o que é isso? Aquela necessidade, aquela não necessidade de você frear em cima de um farol, por exemplo. Né? Você já conhece a região, o farol está ali a 500 metros, você já está visualizando ali 400, 500 metros. Você solta o pé e deixa o carro na inércia, né? E isso vai fazer, o carro vai identificar que não tem a necessidade de acelerar, ele vai diminuir a injeção de combustível e, em alguns casos, ele corta, dependendo aí da velocidade que você está, da inclinação, enfim, uma série de fatores, e ele literalmente corta. Você entra no modo freio motor, que bem provavelmente você já deve ter ouvido falar também. Se não ouviu, eu posso colocar aqui um outro vídeo curtinho para vocês. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês para ficar bem claro, tá? Utilizando esses mesmos números que eu falei. Então, na minha região de São Bernardo do Campo, né, em São Paulo, eu ando a 16 km por hora, né? Eu utilizo o máximo possível de antecipação e meu carro faz 5,5 km por hora. Lá em Brasília, o cara faz 11. Entendeu? Mas como ele faz 11? Porque ele está andando numa velocidade média de 60 km por hora. Ah, Nando, isso não existe. Fluence não faz 11 na cidade. Gente, não é a cidade, é a velocidade média, mais uma vez. Quando é feito os testes pelo Inmetro e tem aquela etiquetagem, eles fazem teste em laboratório, os ensaios, eles não refletem exatamente a realidade. São testes, né? Então, quando você vai comprar um carro, não compra pelo consumo. Eu fiz um outro estudo aqui e pedi para que os membros do clube, quem pudesse colaborar com o estudo, me passassem a velocidade média e o consumo médio, né? E o tipo de combustível e tipo de transmissão. Então, em São Bernardo do Campo, eu faço uma média de 5,5 hoje, devido às consequências, né? Pandemia, enfim. Praticamente deixo o carro dentro da garagem e quando sai,
saiu para rodar pouco. Então, realmente ele vai fazer pouco, tá? Dificilmente vai passar de 6. Na minha condição, na minha cidade, tem muito farol aqui, enfim. E o cara de Brasília, né? Tô dando exemplo aí de Brasília. Ele lá no Distrito Federal, né? Ele vai fazer aí 11, 10 com fluência. Mas como? Porque lá ele roda numa velocidade média entre 50 e 60. Se você olhar a tabela, aqui embaixo que eu vou deixar para vocês fazerem o download dela, vocês vão ver isso. Nando, mas e essa tabela? Isso daí é um padrão? Quase um padrão, né? O estudo que eu fiz, mais um estudo, foi feito com aproximadamente 100 veículos a gasolina e uns 80 com etanol, né? E aí eu pedia para o pessoal mandar a velocidade média e mandar o consumo médio e qual era o tipo de transmissão. E eu descobri uma coisa muito interessante no caso do CVT do Fluence, que é o Xtronic aí. O consumo é 95% parecido com o manual. Então, quem desenvolveu a transmissão CVT aí do Fluence, tá de parabéns, porque é um consumo, é uma autonomia invejável, né? E aí, você pode dar uma olhada na tabela e fazer a comparação, né? Você faz a comparação com a tua velocidade média com o consumo. Aí você vai ver na tabela lá o ideal, né? O que deu a média das medições, o mínimo e o máximo. Tem que ficar ali. Se ficar fora, pode ser um caso bem atípico, como aconteceu com um colega, mas a manutenção do carro dele é impecável e ele mora numa região boa e assim, ele sabe dirigir, gente. E o que é saber dirigir? É você não fazer faixa de pedestre como bandeirada, você não precisa sair cantando pneu, entendeu? É você utilizar o sistema cut-off que entra aí a antecipação, solta o pé do acelerador quando pode, né? Até para preservar freio, combustível, né? Enfim, é o arroz com feijão aí da direção, tá, pessoal? E aí você consegue uma boa autonomia. Então, gente, manutenção. O que influencia diretamente? Bom, diretamente são velas, bicos, um óleo de boa qualidade, tá? E aí você tem que utilizar um óleo aí do motor aí que seja homologado pela montadora, tá? E a viscosidade correta, isso é muito importante, tá? Você tem também filtro, de preferência genuíno ou de uma marca muito boa, tá? Limpeza de memória de avarias, é bom passar o scanner, fazer uma limpezinha ali, né? De repente tem um erro presente que está atrapalhando ali, né? Sonda lambda, tá? Se a sonda lambda estiver ruim, galera, o consumo vai lá para casa do chapéu. E tem logo duas no Fluence. Acho que a maioria dos veículos hoje possuem aí duas sondas, né? Uma sonda só, porque agora você tem a pré e a pós, né? Então, é o cara que você já pode até ir direto nela, tá bom? Sistema de arrefecimento. Nossa, esse aqui pode parecer que não influencia, mas dependendo do veículo influencia muito. Principalmente no caso do Fluence, né? Ou qualquer outro veículo que tem um sistema de transmissão que tem o resfriamento aí pelo sistema de arrefecimento, né? No caso do Fluence, ele tem o trocador de calor lá, então o sistema de arrefecimento também resfria a transmissão e tudo isso influencia, tá, gente? E por aí vai, né? Então, basicamente é isso. Se você comparar dois veículos idênticos, você vai pegar aqui. Vamos mais uma vez falar do Fluence, mas pode ser qualquer carro, tá, gente? Você pegar um Fluence aqui, o meu carro. Eu peguei o meu carro, rodei na cidade. E pegar esse mesmo carro ou um carro idêntico e rodar lá em Brasília, você vai ter autonomias totalmente diferentes, entendeu? Assim como um motor 2.0, por exemplo, ele foi feito mais para rodar aí em trechos rodoviários, tá? Atende dentro da cidade? Atende, lógico, mas dentro num trecho rodoviário ele vai ter um desempenho e vai ter uma autonomia muito melhor porque é um motor já com uma litragem maior, né? Então ele desenvolve, tem uma boa potência, né? Tem um torque maior em baixa rotação, seja aspirado ou seja turbo, tá? Mas principalmente os aspirados porque eles sofrem muito com a falta de torque em baixa rotação, né? Aí fizeram o downsizing e deram um jeitinho aí com 1.0. Mesmo assim, quem é fã aí de um 2.0 como eu, sabe o que eu tô falando.
Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero ter esclarecido para vocês sobre o famoso assunto do consumo de combustível. E vai lá fazer as manutenções que precisa, tá bom, pessoal? E caso você queira saber mais alguma coisa aí sobre transmissão CVT, sobre outros estudos, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? E aí é só clicar no cardzinho aqui em cima. Tá bom? Não esquece de dar o like, seguir e se inscrever aí no meu canal. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima.